Oi, gente, tudo bom? Bom, eu queria muito começar esse vídeo falando pra você que assim, eu já estou vivendo do digital. Tô vivendo o digital? Não estou. Mas eu decidi que eu vou gravar vídeos para o YouTube até fazer isso aqui dar certo. Gente, eu sempre tive esse sonho não, que eu não costumo falar que tenho um sonho, tenho projetos de viver do YouTube, de viver do digital. Mas aí às vezes você começa a pensar assim: isso não é pra mim. Mas o que que é pra nós? Eu queria muito te fazer essa pergunta hoje. O que que é pra mim? O que que é pra você? Eu entendo que tudo aquilo que é pra mim ou é pra você, você tem de querer fazer e cabe a você empregar energia, empregar compromisso, responsabilidade até fazer esse negócio dar certo. E assim, esse ano de 2026 para mim é um ano muito marcante, sabe, assim, na minha vida, porque foi um ano que eu vivi muitas coisas que me serviu como base, que me serviu como experiência, sabe, como conhecimento, uma bagagem. E eu quase voltei para o meu emprego CLT, que eu saí em maio de 2025, né? Tem até um vídeo que eu falo sobre isso. Eu pedi para voltar porque essa vaga meio que estava aberta para mim voltar. Porém, quando eu saí de lá, eu lembro que eu saí porque era já um local, um ambiente que eu estava há 26 anos. E eu sentia a necessidade de mudar, sabe? Quando você para e pensa, o que eu estou fazendo aqui? Porque quando eu me dei conta que aquele emprego, aquele lugar que eu estava, para quem não sabe, eu era porteira de condomínio. Um dia lá atrás, ele já foi o emprego dos meus sonhos, sabe? A portaria foi o emprego dos meus sonhos. Só que assim, gente, você evolui, você estuda, você se prepara, e aí chega um momento que aquele lugar que você está, você começa a achar muito pequeno para você. E não se trata de, porque tá orgulhosa. Não, não é isso. É que chegou um momento que eu entendi que o prédio, aquele condomínio, a portaria, já não era mais para mim. Eu queria mais, eu precisava de mais, sabe? E aí foi quando eu pensei muito, muito, muito mesmo. Porque não é fácil você tomar uma decisão assim, né? Afinal de contas, era quase 3 décadas. Era mais que a metade da minha vida eu passei naquele local. Quando eu decidi sair, eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa certa. Mas a gente tem aquele problema, né? Você está seguro em um lugar, você está confortável, então você às vezes você não quer sair, mesmo não gostando mais, mesmo sabendo que aquele lugar não é mais para você, mas pelo conforto de você saber que ali você está seguro, que todo mês vai entrar o salário, você já sabe tudo como acontece ou não. Você não quer desprender daquilo, você não quer desapegar. Mas eu fiz isso em maio de 2025. E aí se passaram um tempo, tá, uns meses, quase um ano já, né? Nós estamos em março de 2026. E aí, assim, eu passei por vários perrengues, mas não exatamente perrengues financeiros, mas coisas assim da família, do dia a dia, que eu entendi que pelo fato de eu estar em casa, é, mesmo estando em casa, eu estava trabalhando em casa, serviço de casa, sempre estava fazendo alguma coisa como renda extra, marmita fit, vendas online. Mas uma coisa começou a me incomodar, que o fato de eu estar em casa, as pessoas, a família, na verdade, eles entendem que você está com o tempo e que você não está trabalhando. É assim que eles entendem. Então, tipo assim, o cachorro teve dor de barriga, liga pra Gil, pede pra Gil ir porque ela tá em casa. A sogra adoece. A Gil vai porque ela tá em casa.
Ninguém se preocupa ou pergunta se você tem algum compromisso, se você quer, se você pode, se você também não está doente. Isso me incomodou muito agora, sabe, no começo de janeiro e fevereiro, especialmente, devido a esses acontecimentos aqui em família na minha casa. E em um momento assim, sem pensar muito, eu falei, quer saber? Eu vou pedir para voltar para a portaria do condomínio. E foi exatamente o momento que surgiu uma vaga, exatamente o horário que eu já tinha feito antes, né? Falei com o pessoal lá, não, tudo bem, espera só o final do mês, né? E vamos ver aí, porque essa possibilidade é muito boa de você voltar. Gente, só que nesse meio de tempo foram acontecendo várias coisas. E depois eu falo dessas várias coisas que estão acontecendo ainda, inclusive. E eu comecei a me questionar se realmente eu deveria, se eu poderia, se era o correto, se é isso que eu queria para minha vida de novo. Já que só de imaginar de voltar a trabalhar nesse local, eu já comecei a imaginar toda a minha rotina. Por quê? Não seria diferente do que eu já fazia antes, sabe? O horário, a condução, a correria, o estresse, salário, os benefícios. Eu comecei a pensar em tudo, nos prós e nos contras. E aí eu cheguei em uma conclusão que, não por orgulho, sabe? Mas que eu não deveria voltar. Que eu estava agindo errado. Que eu estava agindo por um impulso. E assim, eu me achei muito covarde por querer voltar para um lugar de conformidade, de conformismo. Existe essa palavra? Sei lá. Mas tipo de conforto. Por eu saber que eu não teria grandes conflitos ali, sabe? Porque eu já sei qual vai ser a rotina. Só que isso ao mesmo tempo me apavora. Porque eu falei, meu Deus, quer dizer, eu não sei fazer outra coisa, né? Eu sou uma pessoa tão incapacitada assim, que eu vou voltar a fazer uma coisa que eu já fiz por 26 anos, a qual eu estava estagnada, entendi que não era mais o local para mim estar. E como assim eu vou voltar para esse mesmo lugar? Falei, não, peraí. Falei, se eu voltar, eu vou me acomodar mais por quanto tempo? Por quantos anos? Até o fim dos meus dias, né? E eu entendi que eu não devia voltar. E eu não vou voltar. Porém, de contrapartida, eu entendi que se eu entendo que eu não tenho que voltar mais para a portaria, para aquela minha rotina de 26 anos, né? Por 26 anos, aliás. Que inclusive eu já até comecei a ficar paralisada só de imaginar ter que fazer tudo de novo. E aí eu entendi que se eu quero fazer isso aqui dar certo, eu preciso trabalhar como gente grande. Eu preciso estudar como gente grande. Eu preciso investir em mim como gente grande. Eu preciso acreditar em mim como gente grande. Eu entendi que eu preciso me projetar como gente grande, como uma mulher adulta que eu sou, sabe? Por entender que aquele local já não é mais pra mim. Já foi muito bom, mas hoje não seria mais. Então, você pode estar passando por uma situação igual a minha. Ou, de repente, por achar que, nossa, eu não vou precisar mudar uma vírgula, né? Porque eu já sei como que é a minha rotina. Mas isso é péssimo. Isso é péssimo, porque você está perdendo a oportunidade de fazer coisas novas, de aprender coisas novas, de produzir coisas novas, de ser uma pessoa com mais utilidade, sabe? Uma pessoa versátil,
uma pessoa que pode produzir muito além de uma pessoa que vai estar ali sentada naquele lugar, fazendo o que sempre fez, sabe? Estagnada. Então eu cansei, não quero ser mais essa pessoa estagnada. Eu quero sair desse local de conforto que eu me pus por muito tempo e que agora, né, por saber exatamente como seria a minha rotina, eu queria voltar. E ao mesmo tempo, exatamente por saber como seria, eu resolvi que não, eu não vou voltar. E eu quero começar a empregar mais energia, compromisso com isso aqui, com os vídeos no YouTube. Eu quero empregar tempo, responsabilidade, estudar para isso, para mim ter conteúdo para me desenvolver, para me gravar, sabe? Porque eu quero sair dessa zona de conforto que eu me coloquei por muito tempo, por quase 3 décadas. Será que você também não está aí numa zona de conforto que você está porque para você é cômodo? Porque você já sabe como tudo vai acontecer? Mas é isso que você quer para a tua vida? É assim que você quer viver? Será que você não tem coisas novas, né? Para fazer, para aprender? Talvez até você já não tenha aprendido algo e só precisa simplesmente modelar, precisa melhorar e desenvolver um projeto, desenvolver um produto. Gente, a minha vontade, o meu sonho, eu tenho pedido para Deus sempre, Senhor, me dê conhecimento, me dê riqueza de conhecimento para mim poder fazer produtos digitais, para mim gravar, para mim poder alcançar pessoas com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu tenho a oferecer. Que eu consiga fazer mudanças na vida de pessoas, na vida de mulheres, que assim como eu um dia também já tive medo, um dia também já me senti acuada, um dia também eu já me perguntei, se eu perder esse emprego, eu vou viver do quê? Se eu perder esse emprego, como é que eu vou sustentar a minha família, o meu filho, que na época eu era sozinha? Então assim, gente, se você tem uma oportunidade hoje, agora, de você sair da tua zona de conforto e fazer algo diferente que você sabe que você é capaz, saia dessa zona de conforto. Ou até se já saiu, mas está na dúvida. Não fique na dúvida, não volte para a sua zona de conforto igual eu queria fazer. Eu não vou voltar para a zona de conforto. Vocês vão ver aqui, toda semana, eu não vou prometer todos os dias, mas toda semana eu vou ter vídeos aqui nesse canal porque eu quero incentivar mulheres que assim como eu, né, que já são mulheres 40 a mais e que quer ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, quer ter tempo para sua família, cuidar da sua casa, cuidar de si, sabe? Quer viver do digital, quer que seja pro YouTube, que seja no Instagram, que seja fazer e-book, sei lá, que seja qualquer um outro projeto. Mas saia da sua zona de conforto, porque eu saí, eu entendi que eu preciso me manter, na verdade, fora da zona de conforto que eu vivi por 26 anos e agora eu queria voltar para esse mesmo local. Então entenda, não é questão de orgulho. Ah, porque eu não quero. Não, não é, eu até queria, mas eu entendi que eu posso não voltar. Que Deus está me dando a oportunidade, sabe? Ele tá me dando suporte para mim ficar em casa nesse momento e fazer exatamente aquilo que eu preciso fazer, que é colocar a cara nos estudos, a cara no trabalho. Se é gravar para o YouTube, opa, vamos aprender, vamos estudar. É sobre o que é que você quer gravar, sobre qual é o canal que você quer fazer, qual é o assunto, qual é o tipo de pessoa que você quer alcançar com os teus vídeos, sabe, com o teu canal. Então aproveita o tempo que você tem, ou se não tem ainda esse tempo, cria esse tempo para você começar a entender o que é que você precisa fazer para você melhorar, para você adquirir conhecimento, tá? Para você começar a se projetar nesse sonho, nesse projeto aí que você tem. Porque, gente, aquilo que você quer fazer não pode ser só um sonho. Senão você não vai viver, você vai estar simplesmente passando pela vida.
Então, chega de ficar na zona de conforto. A menos que você me fale assim, não, Gil, porque no momento, se eu parar de fazer tal coisa, eu passo fome, a minha família passa necessidade. Mas se não, se você tem uma ajuda, se você tem um suporte, sabe? Igual eu tenho, nesse momento, o suporte do meu esposo, né? Eu tenho a ajuda do meu marido, que no momento ele pode ofertar para mim esse tempo de eu ficar em casa. Porque antes, além de eu cuidar da casa, filhos, marido, eu trabalhava fora, estudava, continuo estudando. E assim, eu não tinha tempo, era um estresse. Eu era o estresse em pessoa. E aí eu tenho avaliado esse tempo que eu tô em casa, que assim, hoje eu consigo me organizar entre a casa, estudo, a minha família, e eu consegui fazer isso aqui que eu estou fazendo, que é gravar no momento para o YouTube. E é isso que eu quero continuar fazendo. E para isso eu entendi que então, se eu tenho nesse momento esse apoio do meu esposo, por que que eu vou voltar? Eu tenho uma criança de 7 anos. Que assim, para mim, meu Deus do céu, seria uma logística muito louca para mim poder voltar a trabalhar. Então eu resolvi que a partir de agora a Gil Martins, ela vai estar completa, ela vai estar aqui em alma e em espírito para gravar conteúdo para esse canal, que é exatamente sobre desenvolvimento pessoal, porque isso é muito importante, gente. Desenvolvimento pessoal, sabe? Você começar a entender o que, que você precisa da vida, como é que você precisa, o que é que você precisa para você viver melhor, o que é que você precisa organizar para você ter uma didática, né, na sua vida melhor. E é sobre isso, esse tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui para você. Então, se você gosta de vídeos assim, de conteúdos assim, já me segue aqui no canal, porque pelo menos toda semana eu terei vídeos aqui nesse canal para você. Eu terei novidades, eu vou estudar, eu vou aplicar o máximo de conhecimento possível, porque eu não quero trazer aqui qualquer bobagem. Eu não quero aqui ficar enchendo linguiça. Eu quero que quando você ver os meus vídeos, assistir os meus vídeos, realmente eu consiga acrescentar algo na tua vida. Que realmente eu consiga fazer você acordar para algum ponto da tua vida aí que tá adormecida. Tá bom? Bom, gente, então, até o próximo vídeo.